pesquisa CNT. Vou trazer aqui todos os detalhes, reportagem da Giovanna Galvani, uma pesquisa que foi realizada presencialmente pelo Instituto MDA, que foi contratada pela Confederação Nacional do Transporte. Foi divulgada hoje e aponta o Lula, né, o ex-presidente Lula, com 53,5% das intenções de votos válidos, enquanto o candidato Jair Bolsonaro, né, à reeleição, aparece com 46,5%. Essa é a primeira pesquisa depois do primeiro turno das eleições para a presidência da República da CNT, MDA, né? E essa margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aproveitando, Reinaldo, vou É 2 mesmo? esses... A deles costuma ser 2,2. Essa daí é 2 mesmo? 2,2, Ah, tá. exatamente. Okay. Tá bom. E aí a gente tem, junto a essa notícia, já quero trazer uma outra coisa para você comentar também, que é uma notícia a respeito do Arthur Lira. A gente vai colocar na tela para você também uma notícia da Folha, que saiu agora há pouco também, porque o presidente da Câmara incluiu a discussão sobre a urgência do projeto que criminaliza os institutos de pesquisa, né, na pauta da sessão deliberativa dessa terça, portanto amanhã, apesar da resistência ali dos partidos da base do governo de Bolsonaro em votar a proposta no momento eleitoral. Para ser aprovada, essa chamada, né, explicando do projeto, precisa do apoio de pelo menos 257 deputados e depois disso o Lira poderia pautar o projeto no plenário com menos resistência, aí, porque ele estaria amparado no regimento da Câmara. E essa votação da urgência, ela impede o uso de alguns recursos pela oposição do governo, né, como os requerimentos de retirada de pauta ou então de adiamento da discussão na mesma sessão. Acho que é uma investida, né, aí do Arthur Lira. Acho que é importante a gente comentar também, porque existe realmente essa tentativa de criminalizar os institutos de pesquisa após o primeiro turno, né, Reinaldo? Olha, a primeira coisa, a pesquisa CNT-MDA, é bom lembrar que CNT-MDA, o MDA foi um instituto que, porque muito se falou aí de erro, de não sei o quê, né? Que eu insisto, né? Quer dizer, acho que mais houve erro de leitura de pesquisa propriamente, ou às vezes, nós mesmos jornalistas, e não é por maldade, mas até por vício profissional e não sei o quê, a gente se esquece de dizer que pesquisa é a intenção de voto revelada pelo pesquisado no momento em que a pesquisa é feita. Não quer dizer que até a eleição ele não possa mudar de ideia. É um retrato do momento, né? Assim, para as pessoas entenderem, é uma foto, não é o final do filme, vamos dizer assim. É retrato de momento da intenção. Era Exato. intenção naquele momento. Não é... Eu tenho aqui um negocinho que eu uso para brincar com os meus ouvintes. Aqui, não é bola de cristal, entendeu? Que você pega e fala assim, o que vai ser? Não é. De toda sorte, a pesquisa MDA foi aquela que mais se aproximou, né, no caso do Bolsonaro, que note, os institutos sérios, todos. Eu digo instituto sério é aquele que não é instituto delivery. Assim, você vai, paga e entregam a comida que você encomendou, né, quando você dá sorte. É exatamente aquilo que você encomendou, né? Existem os institutos delivery, né? Alguns davam o Bolsonaro vencendo no primeiro turno. Os institutos sérios todos assinaram com o número do Lula. Havia a possibilidade dele ganhar no primeiro turno, ele quase ganhou. Ele ficou a 1,57 de ganhar no primeiro turno. Em relação ao Bolsonaro, né, houve uma distância maior, fora da margem de erro. Se a pesquisa fosse uma previsão, ela não é a previsão, ela é a intenção de voto. A própria superioridade do Lula, que os institutos apontavam que era verdadeira, né, ajudou a mobilizar muita gente fazendo voto útil no Bolsonaro. Assim como eleitores do Ciro certamente migraram para Bolsonaro, aliás, de acordo com a campanha do Ciro. A campanha do Ciro, em muito sentido, foi mais bolsonarista do que a do Bolsonaro. Eu diria que mais até, não é? Porque o Ciro, inclusive, ele fala com uma certa e suposta autoridade de quem pertence ao campo da esquerda e, portanto, saberia o que acontece do outro lado. Né? Então, não é verdade, mas, de qualquer modo, é assim que se lê. Né? Portanto, os eleitores do Ciro migraram, enfim.
parte considerável, e aí houve o desempenho que houve. De toda sorte, voltando ao MDA, no caso do Bolsonaro, foi o instituto que mais se aproximou, né? Portanto, esses números do MDA são importantes, CNT e MDA são importantes, porque, digamos assim, institutos têm suas regras para formar suas amostras, né? Eles estão acertando na formação dessa amostra, se aproximaram mais do resultado. Eu só não... Eu vindo para cá, eu recebi a pesquisa, eu só não vi o tempo, quais os dias, em que dias as entrevistas foram feitas. Peraí que eu vou ler aqui para você, Reinaldo. A gente teve de 14 a 16 de outubro, foram esses os dias Sim. da pesquisa. Então, portanto, não pegou o debate. Essa pesquisa não pega pegou o debate. A gente ainda não Então, tem pesquisa depois do debate. Essa pré-debate. Hoje deve sair a pesquisa IPEC, e pelo menos parte da amostra pesquisa IPEC, se sai hoje, eles costumam ouvir no próprio dia, então já pega pelo menos um pedaço dos ouvidos, né? Pega um pouco, né? Depois acho que Datafolha sai na quinta-feira. Na quarta-feira a gente já tem Datafolha e a gente já deve ter uma visão um pouco, né, mais estruturada a respeito do debate.